Pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aula 7 do curso Segurança da Informação. Vamos lá. Nossa famosa figurinha, né, que ilustra a metodologia do hacker ético. Nós começamos lá na fase de reconhecimento, footprint ativo, passivo, as ferramentas e técnicas utilizadas aqui nessa fase. Depois nós avançamos para a fase de scanning e enumeração, fizemos uma revisão da parte do cabeçalho TCP, vimos a manipulação das flags, utilizando aí para definir se alguma porta está aberta ou não. E aí hoje nós vamos entrar na, na fase de ganho de acesso, tá? Basicamente, pessoal, essa fase ela vai envolver a tentativa de quebras de senhas. Então, nós vamos ficar algumas aulas aqui falando bastante sobre isso. Nós vamos ver a parte de quebras de senhas em ambientes Windows e ambientes Linux, tá? E depois a parte de escalando privilégios. Então, essa metodologia, né, se a gente tivesse que resumir essa fase 3, ganho de acesso, é quando você faz, né, você tenta realizar a quebra de uma senha. A gente vai ver também dentro dessa fase 3 a exploração de vulnerabilidades, né, uma técnica bastante utilizada através da ferramenta Metasploit. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre o Windows, ver algumas formas de quebra de senhas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, depois no Linux e depois a parte de exploração. Tranquilos? Então vamos lá. A parte de atacar um sistema, pessoal, a gente, como eu disse, né, vai envolver aí a tentativa de quebra de senhas e dentro dessa tentativa de quebra, né, existe uma subclassificação. Eu destaquei essa aqui, que é o ataque offline, que é a que a gente vai começar a ver hoje. E dentro desse ataque offline, você vai utilizar de algumas técnicas, né, para você tentar fazer a quebra dessa senha. Uma das técnicas é quando você faz o uso de lista de dicionário. O que é isso? É um arquivo com centenas de milhares de senhas, onde uma ferramenta específica vai pegar a primeira senha desse arquivo e vai fazer o teste, né? Vai fazer a tentativa de quebra, tá? O força bruta, né, é um ataque que ele vai em algum momento quebrar essa sua senha, porém isso pode levar literalmente milhões de anos, né? Você pode dizer para a ferramenta, olha, eu quero que você gere todas as senhas possíveis de 6 a 16 caracteres, por exemplo. Você pode especificar quais caracteres, né, o alfabeto inteiro minúsculo, maiúsculo, letras, números, né, caracteres especiais, enfim. É um ataque que em algum momento vai ter sucesso. Porém, como eu disse, literalmente pode demorar aí milhões de anos. Um ataque bastante utilizado é o ataque híbrido. O que o ataque híbrido é? Ele vai pegar uma lista de dicionário, né, um arquivo aí que você pode baixar tranquilamente na internet, e aí esse ataque híbrido vai incrementar algumas opções. Por exemplo, você pode dizer para a ferramenta, onde tiver a letra A, faça o teste com a letra A e com o arroba. Muita gente faz essas trocas, né? Você pode, por exemplo, substituir a letra I por uma exclamação. Você pode falar para ele testar a palavra minúscula e maiúscula, testar a palavra que está lá nessa lista na forma que ela está invertido, enfim. São N opções onde você pode incrementar essa sua lista de dicionário. O ataque vai ter sucesso caso a senha que a pessoa está utilizando existir dentro dessa lista. Tá? Então, o ataque ele vai ter sucesso de acordo com a qualidade da sua lista de dicionário que você está utilizando. Né? Muita gente, pessoal, também usa sequência das teclas, né, do teclado, achando que é uma senha difícil. Né? Tem gente que, por exemplo, aperta Shift
e coloca uma senha de 1 a 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, colocando os caracteres especiais. Todos esses desenhos, né? Tem gente que, por exemplo, coloca 1QAZ, né? Você está descendo ali aquela fileira do teclado e subindo, né? XSW2, por exemplo, intercalando maiúsculo com minúsculo, enfim. Todos esses desenhos, né? Que você pode, de alguma forma, na verdade a pessoa nem decora a senha, ela decora ali um movimento do dedo no teclado. Esses desenhos, com certeza vocês vão achar nessas listas de dicionários. Então, fica aí de curiosidade para vocês, né? Tentem baixar uma lista de dicionário, no próprio Kali tem uma, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que essas senhas aí existem, tá? Outros tipos de ataques, né? Só vou citar aqui rapidamente, mas a gente vai ver nas próximas aulas. Quando você tenta a parte de sniffer, nós já vimos, né? Na fase 2, onde você tenta capturar ali alguma senha que esteja trafegando em texto limpo pela rede, ou roubo de sessão, tá? Quando a gente chegar lá na parte web, vou falar mais nessa parte de roubo de sessão. Tem um ataque também que a metodologia classifica, onde você tenta ali um famoso admin, né, um root e tor, né, que é root ao contrário, enfim. E técnicas de engenharia social, tá? Então, desde a fase 1, com exceção na fase 2, né, que normalmente a gente não usa essas técnicas de engenharia social, né, a gente pode classificar aqui, pode utilizar mecanismos da engenharia social, tanto na fase 1, quando você está fazendo o reconhecimento, quanto aqui na fase 3, beleza? Então a ideia aqui dessa aula de hoje é ver basicamente aqui a forma de autenticação, né? Eu criei uma conta no Windows, né? Onde que essas informações são armazenadas e as ferramentas para a gente tentar realizar esses ataques de quebras de senhas, tá? Então, novamente, a gente vai começar aqui em ambientes Windows, depois a gente parte para o Linux, beleza? Então, essa fase 3 a gente vai realizar depois que nós fizemos toda a parte de reconhecimento, footprint, levantamos todos os sistemas que estão no modo live, né, operando, executando alguma aplicação, já descobrimos todas as portas, as versões dos sistemas, já enumeramos, né? Então, a gente já descobriu tudo isso, né? Os alvos, os serviços, as vulnerabilidades. Agora, a gente vai colocar a mão na massa no aspecto de tentativa de quebra de senha. Então, nessa fase aqui, a gente vai justamente fazer esses ataques às senhas, né? E depois, numa eventual quebra, nem sempre a gente vai ter sucesso aqui nessa fase, né? A gente vai tentar escalar os privilégios. Então, isso a gente vai deixar para algumas aulas futuras aí, beleza? Se eu conseguir eventualmente um acesso, né? A gente tem que pensar em como manter esse acesso, os famosos backdoors, né? E depois como algumas técnicas aí para cobrir os rastros. Então a gente está no meio do caminho aí, beleza? Então, falando um pouquinho aqui sobre o Windows, né, pessoal, tudo, não só em Windows também, né, as aplicações elas vão rodar num contexto de uma conta. E essa conta, né, a gente pode dividir aqui em conta de usuário e conta de sistema. Então, quando você executa uma aplicação ou faz alguma ação no modo usuário, né, você consegue detectar, controlar algumas aplicações, tá? Já contas de sistemas é uma conta que é criada dentro do contexto do sistema operacional, tá? E essa conta do sistema tem amplos privilégios, tá? Então a gente tem, né, na aula de sistemas operacionais, a gente explica, né, o modo usuário, o modo kernel, quem da área da programação, né, um simples printf que você faz no seu programinha, né, vamos supor que você está programando em C, existe uma chamada de sistema, o sistema operacional ele faz um chaveamento desse modo usuário para o modo kernel, ele passa o controle da sua aplicação para o sistema operacional. Ali atrás existe uma série de rotinas, né,
para executar esse simples printf e depois retorna o controle para a sua aplicação. Então aqui a gente já entraria um pouco em sistemas operacionais, mas só para explicar, né, fazer uma revisão rápida aqui para vocês. São os famosos os rings, né, os anéis. Pois quem quiser pesquisar esses níveis, né, podem dar uma olhada aí na internet, tá? Então, os direitos de usuário, eles vão determinar o que eu posso fazer no sistema. Por que eu estou falando isso agora, né? A gente vai entrar num próximo assunto que é o escalar privilégios. Eventualmente, você quebra uma conta, né, a senha de uma conta, com privilégios limitados ou de convidado. Então, a gente vai ver algumas técnicas para escalar privilégios. E outro termo aqui, né, são as permissões, né? Quais recursos essa conta ela pode ter. Então, como que o Windows, né, ele vai controlar isso aqui, né? Eu estou logado com uma conta, como que ele sabe o que o meu usuário pode fazer, né? Quais as permissões, o que eu tenho direito de executar ou não dentro do meu sistema. O Windows vai controlar essas permissões, né, esses direitos, através aqui de um ID, né, de um identificador chamado SID, né, que é um identificador seguro. Cada usuário do seu sistema ele vai possuir esse SID. Tem um outro termo aqui, que é o RID, mas o pessoal acaba não citando tanto isso aqui, porque ele é uma porção, ele é uma parte dentro do SID, tá? Então, o RID ele vai identificar um usuário específico, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, guardem a princípio, né, cada usuário tem um ID, um identificador. Através desse identificador, o Windows sabe, ele pode mexer aqui, ele não pode mexer aqui. O Linux tem a mesma ideia, tá, pessoal? Cada usuário vai ter um ID também, beleza? Algumas curiosidades aqui, né? Você tem aqui a estrutura do SID, sempre ele vai começar com um S, tem um número de revisão, um valor, né? E por fim, a última parte do RID, né? Aliás, do SID é o RID. Então, a última parte do SID, o identificador seguro, você vai ter o RID. Esse RID, pessoal, ele tem uma numeração própria aqui em ambientes Windows, tá? Por exemplo, a conta administrator ou administrador, ela sempre vai ter o RID no número 500, tá? O Linux tem outra numeração. A conta convidado, essa que normalmente a gente desabilita, tal, ela tem o RID 501. A partir do momento que você vai criando contas, né, você vai lá no painel de controle, cria contas, essas contas elas vão sendo criadas a partir do RID 1000. Tá? Então 1000, 1001, 1002 e assim por diante. No Linux você tem controle também sobre esses RIDs, tá? Você consegue editar esses identificadores aqui, tá? No Windows você segue essa regra aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, ó, tem aqui um exemplo, né, de um SID. Você tem lá começando com S, né, um número autoritário de atualização, enfim, e aqui no final tem o RID. Esse RID 500 significa que é uma conta administrador. Coloquei aqui um exemplo, né, para a gente pensar um pouquinho, né? Vamos supor que aqui aparecesse 1014. A gente chegaria à conclusão que essa é a 14ª conta que foi criada nesse sistema. Normalmente o pessoal de forense acaba olhando isso aí também, né? O pessoal apaga uma conta e fala que a conta não existia. Através desses RIDs, o pessoal consegue checar, né, em que momento esse usuário foi criado, beleza? Então no Linux, né, eu só estou citando aqui, fazendo um paralelo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o Linux também nas próximas aulas. Ele trabalha de uma forma parecida, tá? O que mais, pessoal? Então, toda conta em ambientes, né, Windows, Linux, teoricamente ela vai possuir uma senha. E aqui eu vou fazer um parênteses, tá, pessoal? Essa senha ela vai estar gravada em algum lugar
se nós estivermos trabalhando em ambientes grupo de trabalho, sem ser em domínio. Porque a partir do momento que você está numa rede baseada em domínios, a senha, né, a hash da sua senha, ela está gravada no DC, né, no Domain Controller. Então, foge um pouco aqui da dinâmica. Mas pensando num ambiente local, numa rede baseada em grupo de trabalho, você criou uma conta local, né? Foi lá no painel de controle e tal, criou uma conta, inseriu uma senha. Essa senha ela vai estar armazenada em algum lugar. No Windows, esse lugar está aqui, né? Dentro do Windows System 32 Config Sun, né? É um banco de dados onde o Windows ele vai armazenar não as senhas, tá, pessoal? Mas sim as hashes das senhas. Não é recomendável você guardar, né, em banco de dados, enfim, as senhas em texto claro, texto puro. Normalmente o pessoal gera uma hash dessas senhas. Esse arquivo SAN, né, o gerenciador de contas aqui, né, de segurança de contas, fica então gravado nesse lugar. Então, redes baseadas em domínio, você vai ter as senhas mantidas lá no DC, que não é esse exemplo que eu vou te dar. E aqui, né, só para a gente falar um pouquinho sobre as hashes, né, peguei aqui um site qualquer, deixa eu diminuir aqui, só para você, o que é a hash? Né? A hash, pessoal, ele é um algoritmo matemático que não interessa o tamanho da entrada, ele vai produzir um tamanho de saída único, né, de acordo com o seu algoritmo. E matematicamente falando, através da hash, você não consegue voltar ao valor original. Eu vi uma vez, né, um autor colocando um exemplo que eu achei muito legal. Né? Imagine que você pega várias frutas, né, você bate no liquidificador e você, né, depois que ela está lá toda triturada, você até sabe que frutas tem ali, mas você não consegue voltar para o valor original. Então, a ideia da hash é essa. A gente conhece o algoritmo, mas existe ali um processamento, né, um cálculo matemático, onde ele vai embaralhar todos os bits, todas as informações e vai gerar uma saída. Tá? Através dessa saída você não consegue voltar ao valor original. Ah, mas eu ouvi dizer que alguém quebrou a hash tal. Normalmente o que o pessoal faz? Pega uma lista de dicionários, né, em português, em texto claro que a gente entende, gera as hashes dessas palavras e cria um dicionário de hashes. Tá? Isso que normalmente acontece. Então, só de curiosidade aqui, ó, eu vou pedir para... Eu entrei nesse site aqui qualquer, vou pedir para ele gerar a hash da palavra Lucas. Então aqui tem vários algoritmos, né? O MD2, MD4, MD5, o SHA-2, 3, enfim, vários algoritmos. Então percebam aqui, pessoal, se eu colocar um espaço, digitei aqui uma barra de espaço e mandar gerar, os valores são totalmente diferentes, tá? Aleatórios. Então qualquer bit que eu altere aqui, né, se eu colocar, por exemplo, um L maiúsculo e pedir para gerar, vão ser outros números totalmente diferentes. Tá? Então, quando eu falar hash, a hash é utilizada na parte aqui de segurança da informação para garantir a integridade dos seus dados. Tá? Então, vamos supor, eu mando um arquivo para vocês e falo, ó, a hash desse arquivo é essa aqui. Quando você receber esse arquivo, você gera a hash, novamente, desse arquivo e olha, né, se os valores baterem, você pode cravar que não houve nenhuma alteração de nenhum bit sequer, beleza? Então as hashes, pessoal, garantem a integridade. Você pode tirar a hash de uma palavra, igual eu fiz aqui, você pode tirar a hash de um arquivo, ou você pode tirar a hash de um disco, né, de um HD inteiro, de um SSD inteiro. Tá? Ele vai produzir sempre um tamanho, né, uma saída de tamanho fixo. Vamos supor que eu gerei a hash de um disco. Alguém foi lá e fez uma alteração, né, mudou um bit sequer.
ele vai gerar essa hash, os valores não vão bater, tá? Então, o hash serve para garantir a, a integridade dos seus dados, beleza? Então, dentro desse arquivo SAM, que está dentro desse diretório no Windows, nós temos esses arquivos de hashes. E para dificultar um pouquinho ainda, pessoal, esse arquivo, além de você ter as hashes, né, ele está criptografado, ele está cifrado. Então, quem tentar acessar esse arquivo agora não vai conseguir. Tá? Então, a gente vai ver, a gente tem que vencer aqui duas barreiras. Qual seria a outra barreira, né, que eu vou comentar daqui a pouco? Além desse arquivo estar cifrado, ele é travado quando o sistema operacional está ligado. Então, nós temos duas barreiras a vencer. Primeiro, o arquivo está travado quando a gente liga, né, o sistema operacional. Se der 2 cliques lá, não vai funcionar. E o segundo é que ele está cifrado. Então, beleza, vamos tentar resolver essas perguntas aí, né? Primeiro, onde as senhas são gravadas, nós já vimos, e a gente vai ver como que funciona a autenticação. Hoje, existem, obviamente, algoritmos mais difíceis de serem quebrados, mas só de curiosidade aqui eu vou mostrar como que era na época do famoso XP, tá? Então aqui nesse arquivo a gente não vai ter as senhas em texto claro e sim as hashes, né? Resumidamente aqui já expliquei para vocês as hashes. Ele é um algoritmo matemático, né? Apenas de uma via, ou seja, se eu pegar a hash e tentar logar no sistema não vai funcionar, tá? E teoricamente, né, duas entradas diferentes não podem produzir a mesma hash. Alguns algoritmos, quando isso acontecer, né, pessoal, a gente fala que existe uma colisão de hashes. Duas entradas diferentes produziram o mesmo hash. Então, alguns algoritmos aí já foram quebrados e não são mais utilizados, tá? Então, vamos lá, né? O arquivo SAM, ele é travado quando o sistema operacional está ligado. Eu não consigo abrir, não consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E ele é cifrado. Para a gente vencer essa barreira do travamento aqui, o que a gente pode fazer? Dou um boot com outro sistema operacional. Tá? Pego um Linux da vida, ou um próprio Windows mesmo, e aí eu consigo ter acesso a esse arquivo. Quem quiser, né, criar um pendrive bootável, enfim, tem várias ferramentas aí que vocês podem fazer isso. Mas a primeira questão aqui, para a gente pular essa barreira, beleza, o sistema operacional trava esse arquivo quando liga, então eu não vou ligar esse sistema operacional, vou executar, vou dar o boot com outro sistema operacional para poder ter acesso. Hoje, pessoal, existem algumas ferramentas que conseguem burlar essa trava do Windows. Eu vou citar para vocês daqui a pouco, tá? Então, isso aqui não é uma regra geral, tá? Ah, tem que dar boot? Não. Existem algumas ferramentas que você consegue passar por esse bloqueio aqui do arquivo SAM, beleza? E para a gente decifrar, pessoal, nesse caso aqui a Microsoft ajuda a gente, por quê? Porque a chave que decifra está dentro do próprio diretório, né? A chave é chamada de system, tá? Então existe lá uma chave dentro do próprio diretório aqui do Windows System 32 Config, que é o programinha System, que é justamente para decifrar. Então beleza. No Kali, a gente pode usar essa ferramenta Sandump para decifrar, realizar essa quebra dessa criptografia, tá? Então, depois eu quero que vocês testem aí o Windows 7, o 8, o 10, houve uma mudança, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar uma alternativa aí para o Windows 10. E para quebrar senhas, né? Existem vários programinhas aí, como a gente está usando o Linux, a gente pode usar o John the Ripper, tá? Uma ferramenta bem interessante aí para quebras de senhas. Então, resumindo, pessoal, a gente já sabe onde estão as hashes, onde que o Windows armazena as hashes, só que tem duas barreiras, né? Esse arquivo é travado e esse arquivo está cifrado. Para
Passada essa barreira, né, do que o arquivo está travado, a gente dá o boot com outro sistema operacional. E para decifrar esse arquivo, a chave já se encontra dentro do próprio diretório, beleza? Só de curiosidade, né, vou mostrar para vocês aqui um algoritmo, né, o LAN Manager, que é um algoritmo de hash utilizado lá no Windows XP, tá? Só para vocês verem como era a questão de segurança. O que o algoritmo fazia, né? Hoje não é mais esse, tá, pessoal? É só de curiosidade para a gente, às vezes é interessante contar um pouquinho da história para vocês verem como que a coisa vai evoluindo. Então, esse algoritmo ele convertia toda a sua senha para maiúscula, né? Então, se você tinha lá uma senha, uma letra maiúscula, uma minúscula, isso no Windows XP, tá? Isso aí você já perde em termos de robustez da sua senha, né, em complexidade matemática, enfim. E toda senha, ela tinha esse algoritmo, né, ele conseguia gerar uma hash aí de no máximo 14 caracteres. Então, se a sua senha tinha mais do que 14 caracteres, a partir do 15º isso aí não significava nada, tá? Se você tivesse, né, uma senha menor do que 14 caracteres, o algoritmo ia preencher com valores nulos, tá? Beleza. Além disso, essa senha era quebrada no meio, né, com 7 caracteres cada um. Só para vocês verem aí a questão do algoritmo. Então, ó, vamos imaginar essa senha, né, Super Secret Password e esses caracteres especiais aqui. Então, o primeiro passo do algoritmo era converter tudo para maiúsculo, beleza? Máximo de 14, né? Ele pegava aqui os 14 primeiros caracteres e separava em dois, tá? Então, a hash dessa senha aqui era justamente essas duas partes. Então, vejam que não era uma questão muito segura, tá? Hoje, existem algoritmos de hash aí bem mais complexos, né? Então, se alguém quiser verificar, né, quais os algoritmos aí utilizados pela arquitetura Windows, né, alguns exemplos aí para vocês darem uma olhada, beleza? Então, em relação à senha, né, pessoal, matematicamente falando, o tamanho da senha ela tem que ser só o seu ponto de atenção, tá? Porque matematicamente falando, né, você, por exemplo, isso aqui é uma frase, ela vai ser mais complexa ser quebrada do que uma senha menor, tá? Mesmo que exija, mesmo que você tenha caracteres especiais, enfim, você vai ter um custo computacional maior para quebrar uma senha, né, com essa quantidade de caracteres do que uma senha com menos quantidade de caracteres, mesmo que você tenha alguma complexidade nessa sua senha. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Beleza, né? Teoria aqui colocada, né? Vamos ver como que a gente faz a quebra de senhas. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Primeiro, a gente precisa ter acesso a esse arquivo de hashes. Nesse primeiro momento, né, essas técnicas e ferramentas que eu vou estar mostrando para vocês exigem acesso físico à máquina, tá? Então, por enquanto, a gente não está mostrando para vocês ataques pela rede. Então, eu preciso ter acesso físico à máquina para poder ter acesso a esse arquivo das hashes, tá? Vou ter que, né, decifrar o arquivo e usar a ferramenta John the Ripper, né? Dentro do Kali, você tem essas word lists, né? Elas são não tão grandes, você pode baixar outras aí da internet, né? Tem a famosa RockU, você pode estar baixando. E aí é simples, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, né? O que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui uma máquina virtual do Windows, vou colocar uma senha, vou dar o boot com uma ISO de outro sistema operacional, no caso o Kali, tá? Então aqui, pessoal, uma atenção especial, né, para quem está usando o VirtualBox e for
dar o boot aí com o Kali, aqui na parte do sistema processador, habilitar essa configuração aqui no processador, tá? E depois você troca a ordem de boot aqui, né? Antes disso, na verdade, você tem que adicionar aqui o disco ótico. Então você baixa a ISO da internet, adiciona aqui o disco ótico, tá? Não é disco físico. Cuidado aqui na hora do desenho, né? A bolinha aqui você vai adicionar. E eu costumo marcar essa opção aqui do Live CD, tá? E aí você, aqui na parte de sistema, você consegue ir alternando a ordem de boot. Se eu colocar o disco ótico, ele vai dar boot pela ISO que eu carreguei. Se eu alterar aqui, né, através das setinhas para disco rígido, ele vai carregar o XP, tá? Ou o outro Windows. Aqui, pessoal, nessa máquina aqui, primeiro, como eu tenho pouca memória, essa máquina física, eu estou usando aqui o XP, tá? Mas serve de exemplo aí para qualquer outro sistema, né? O Windows 7, o 8. Depois eu sugiro que vocês façam esses testes em ambientes, né? No Windows mais modernos, mas a ideia é a mesma. Então vocês viram aí que eu não tenho nenhuma senha nessa conta. Então aqui eu vou vir no painel de controle, né? Dá pra gente matar a saudade aqui, quem é mais antigo aí, né? Do XP. Eu vou vir aqui e vou criar uma senha. Por causa do tempo aqui, né, pessoal? E o importante aqui é mostrar aqui as técnicas. Eu vou colocar de 1 a 6, tá? Só para vocês verem aqui, porque senão se eu colocar uma senha, né, de média complexidade e tal, o vídeo aqui, eu vou ter que pausar o vídeo, enfim, colocar uma senha mais tranquila, tá? De 1 a 6, beleza, né? Coloquei a senha aqui já nessa conta. O que eu vou fazer? Vou desligar o Windows, tá? E aqui na parte do VirtualBox, né? Lembrando que você tem que fazer aqui no seu XP, aqui em armazenamento, né? Cuidado aqui, você tem a opção de adicionar um disco ótico e um disco físico, tá? Cuidado aqui com esses maisinhos, né? Você vai baixar o Kali da internet. Deixa eu mostrar aqui o site para vocês, né? Kali Download. Vem aqui. Vocês vão baixar aqui a versão Live Boot, tá, pessoal? Então vem aqui, no meu caso aqui eu baixei de 32 bits, né? Tem quase 3 GB aí de tamanho. Aqui, né, só aproveitando que eu tô aqui, né? Só mostrando para vocês, ó, isso aqui é a hash desse arquivo ISO, né? Após fazer o download, eu posso usar qualquer programinha aqui, gerar hash nesse algoritmo no SHA-256. Se os valores baterem, eu posso cravar que o arquivo que está lá nesse servidor do Kali é o mesmo arquivo que está aqui na minha máquina, né? Não houve alteração de nenhum bit, tá? Então, vocês vão ter que fazer essas modificações. Façam o download do Kali, né? Verifiquem aí, né, se vocês estão em 32 ou 64 bits. Adicionem o disco ótico, não é o disco físico, né? No meu caso aqui, né, tem o disco físico e o disco ótico. Quem quiser gravar essa imagem, né, num pendrive bootável, enfim, ficam a critério de vocês aí, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Aqui em sistema, eu vou inverter a ordem de boot. Eu quero que ele faça o boot primeiro pelo disco ótico, né? Se não tiver nada, ele vai para o disco rígido. Então, quando eu ligar aqui novamente, é para ele já carregar o Kali ao invés do XP, tá? Enquanto carrega aqui, deixa eu voltar aqui para o material, né? Tá aqui. Então essas são as modificações, né, para vocês prepararem o ambiente aí. Beleza. Então daqui a pouco lá o meu Kali vai carregar. O que a gente vai fazer, né? Eu já criei uma senha e vou executar os seguintes comandos aqui no terminal, tá? Primeiro, o fdisk-L
que esse comando vai fazer? Ele vai mostrar as partições e os discos da sua máquina. Tá? Então ele vai, ó, eu estou vendo aqui dentro dessa máquina tais e tais discos, né, tais e tais partições. Então você vai ter que ali, né, se você tem um sistema com vários discos, né, SSD, você vai ter que ali de alguma forma tentar identificar qual a partição está instalado o Windows. Tá? Segundo passo, eu vou criar um diretório. Tá? Normalmente a gente cria nesse diretório /mnt, mas na prática pode ser em qualquer lugar. Só para a gente adotar o padrão Linux, vou criar uma pasta, né? O programa mkdir cria uma nova pasta. O que mais? Eu vou montar a partição. Da onde que eu tirei esse nome aqui? /dev/sda1. Da saída do fdisk, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, já carreguei o Kali. Vou abrir aqui o terminal. Tá dando uns bugs aí na tela, né? Deixa eu virar a root aqui só para não ter problema. E aí, fdisk -L, tá? Então ele vai me mostrar aqui todas as partições, todos os discos, tá? Como que o Linux trabalha, tá, pessoal? Ele vai mostrar aqui o disco, né? Disk /dev/sda. Então, se você vai lá na loja, compra outro HD, né, qual seria o nome que o Linux daria? /dev/sdb. Compra outro disco, SDC, e por aí vai. Dentro do disco, nós temos partições. Então, dentro da partição do disco SDA, ele tem a partição SDA1. Se eu criar outra partição, SDA2, então eu sei que o SDA2 está dentro do disco SDA. E assim por diante, tá? Então, se você fizer isso num sistema que tenha vários discos, né, você vai ver repetida essa informação. Você tem que saber onde que está instalado o Windows. Por aqui, né, a gente já tem algo. Primeiro que só tem um disco e só tem uma partição. Então fica fácil, eu tenho certeza que o XP está dentro desse cara. Esse aqui é o C2 pontos. Outra informação é que aqui ele está marcado como um boot, ele é uma partição de boot, outra indicação que o XP está aqui, né? E aqui, né, o sistema de arquivos aí, o NTFS ou STFAT, utilizados aí pelo ambiente Windows. Então, se você der o boot em uma máquina que tenha, sei lá, um SSD, um HD, você tem que prestar atenção, né? Se você não conseguir chegar à conclusão de onde está o seu Windows, né, você pode ir montando e desmontando as partições. Então a gente vai, no primeiro momento, eu vou criar aqui um diretório dentro do MNT e vou chamar de SDA1. Pode ser qualquer nome, tá? Então criei o diretório. Eu vou pegar e vou montar, vou dar um comando mount. Então, o que o comando mount faz, né? No Windows, quando a gente insere um disco, um pendrive, por exemplo, ele vai criando volumes, né? Vai criando drivers. No Linux, tudo é montado a partir do raiz, não existe uma partição separada. Então eu vou falar para o Linux montar o /dev/sda1, que é isso aqui, que é onde está instalado o meu XP, nessa pastinha que eu acabei de criar. Tá? Pode ser qualquer pasta, tá, pessoal? Se vocês fizerem, se eu plugar um pendrive aqui, ele vai dar um nome, né, /dev/ alguma coisa. Se eu quiser visualizar o conteúdo desse pendrive, eu tenho que dar esse comando mount. Beleza. Se eu acessar esse /mnt/sda1 e der um ls aqui, ó, isso aqui é o C2 pontos lá do Windows XP. Pronto, eu já tenho acesso a todos os arquivos lá do Windows XP, tá? Então, primeira parte aqui tranquilo, né? Visualiza as partições, cria uma pasta e monta, né? Agora eu vou navegar até o diretório config, que está dentro do System32, que está dentro do Windows, tá? Isso aqui, quando vocês olharem para cá, imaginem que está escrito aqui C2 pontos. Cuidado aqui, pessoal, com maiúsculo e minúsculo, né? O Linux é case sensitivo, então sempre vão completando com tab. Por exemplo, aqui o Windows, né? Tá tudo maiúsculo. System32.
32/config. Opa. Tô dentro aqui do config. Tá aqui o arquivo SAM e cadê o system que vai decifrar esse cara, beleza? O que a gente vai fazer? O que essa ferramenta faz, né? SAMDump2, ele vai decifrar esse arquivo SAM. Existe um redirecionador no Linux que é o sinal do maior, onde ele vai gerar a saída desse comando para esse arquivo aqui, tá? Então, eu vou dar aqui um SAMDump. Só falta não ter instalado aqui. SAMDump com A, né? SAMDump2. Vou usar aqui o system, que é a chave que vai decifrar. Dentro do arquivo SAM, vou redirecionar a saída desse cara para o /tmp. Aqui pode ser qualquer nome, eu estou criando esse cara, hashes.txt, tá? Beleza. Comandinho cat, pessoal, ele visualiza o conteúdo de um arquivo. Então, deixa eu ver o que aconteceu nesse hashes aqui. Tá lá, né, as hashes das senhas. Olha aqui os seeds que eu falei, né? Na verdade, os reads, né? Conta administrator tem o read 500, né? Conta convidada está desabilitada, tal. E a conta aluno, que é a que eu estou brincando, e tá aqui a hash daquela senha lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam como é simples, pessoal. E eu vou chamar o John. Ó, quebra para mim essas hashes aqui, por favor, né? John hashes txt. Olha lá, instantaneamente ele já quebrou aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Deixa eu parar aqui, pois posso ver aqui, né, menos show, ele vai mostrar, né, 4 hashes, 2 foram quebradas, enfim. Quem quiser, pessoal, e eu sugiro isso, dá uma pesquisada como o John the Ripper trabalha, tá? Ele tem aqui alguns modos de operação, vocês podem dar um man, né, de manual, no John, que é a abreviação de John the Ripper, né, vocês podem dar uma olhada por aqui, ó, e aqui ele vai explicar, né, basicamente como que ele consegue trabalhar, através de uma word list, que eu expliquei para vocês, né, single crack, incremental, né, que é o ataque de força bruta. Como que eu sei qual modo ele está operando, né? Você pode configurar isso lá no arquivo john.conf. Basicamente ele vai passar aqui pelos 3 modos, ele vai tentar sempre, por exemplo, aluno, que é o single crack, enfim, ou uma word list. Estudem, pessoal, é bem legal ver como que essa ferramenta funciona, tá? Então, o que nós fizemos? Dei o boot com outro SO, decifrei o arquivo através aqui do SAMDump2, né? Olhei as hashes, em posse das hashes, né? Você chama uma ferramenta aí para tentar quebrar. O John the Ripper, né, às vezes fala, ó, eu acho que essa hash está utilizando tal algoritmo, né? Para ajudar o John the Ripper, você pode especificar o formato, beleza? Então aqui alguns prints, né, mas eu acabei mostrando aqui ao vivo para vocês, mas depois vocês tentam fazer, tá? E aqui no próprio Kali, né, deixa eu aproveitar aqui, para sair do manual vocês apertam o Q. Eu posso vir aqui, né, no User Share Word List. Tem aqui a RockU, né? Nesse modo live. Deixa eu ver se tem User Share John. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, Password List, né? Esse aqui é um exemplo de uma word list, tá? Só para vocês verem. Já está instalado aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Todas as senhas. Tá tudo minúsculo aqui, mas vocês podem aplicar depois, né, técnicas aí de ataques híbridos, né? Então,
aqueles desenhos que eu falei para vocês, né? Deixa eu ver se tem aqui. Ah lá, eu apertei Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Essa sequência aqui. Então, cuidado para usarem esses desenhos aí no teclado. Então, deixa eu sair daqui. A gente vai ver outros métodos, tá, pessoal? De quebras de senhas. Esse é o mais simples. Como eu disse, a gente precisa de acesso físico. Tem outros, né? Eu vou mostrar no Windows Server para vocês, onde a gente altera ali um arquivo de inicialização. Existem N formas, tá? Quem quiser dar uma pesquisada, né, de curiosidade também, sugiro vocês pesquisarem essa ferramentinha aqui, ó, o Mimikatz, tá? Lembra que eu falei, ó, talvez essa técnica não funcione no Windows 10, eles mudaram ali o arquivo o algoritmo de hash, na verdade, né? Só de curiosidade, ó, dê uma pesquisada desse cara aí, ó, Mimikatz, vocês podem rodar, né, instalar, capturar as hashes do seu sistema, inclusive ligado, ele consegue vencer aquela segurança que eu falei, que o Windows é travado. E tem, né, outros programinhas, alguns mais antigos, né, como por exemplo o Caim Abel, tem até instalado ali do XP, ele também consegue vencer essa segurança aí que o Windows coloca em cima desse arquivo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Testem aí no Windows 7, Windows 8, Windows 10, né? E aí a gente vai conversando lá no fórum. Quem também testar o Mimikatz, quiser compartilhar lá as opiniões no fórum, a gente utiliza aquele ambiente lá para trocar ideias. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Até mais.